Osmar não vai deixar barato e vai expor a traição de Violeta da pior forma possível. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, Osmar vai revelar que colocou uma microcâmera na bolsa de Violeta, sem que ela perceba, flagrando justamente o momento em que Violeta e Marco ficaram juntos. Tomado pelo ódio, Osmar vai chamar Violeta para um acerto de contas e vai revelar que sabe de tudo. Sem saída, Violeta vai tentar se justificar, mas ele não vai querer ouvir desculpas e vai se vingar de forma humilhante. Violeta, desesperada, tenta reverter a situação. Você acha que pode me deixar assim, Osmar? Você não sabe com quem está lidando. Tudo deverá acontecer logo após Violeta apresentar um novo contrato pré-nupcial para Osmar. Osmar cruza os braços, encarando Violeta com um olhar analítico, e afirma: então é isso, estamos acertados com o contrato pré-nupcial. Violeta sorri, satisfeita, e comemora. Isso mesmo, agora sim a gente pode marcar a data do nosso casamento, podemos recomeçar do jeito certo. Osmar mantém um sorriso no rosto, mas logo adota um tom mais sério e responde: sim, podemos, mas antes tem uma coisa que a gente precisa acertar. O sorriso de Violeta desaparece aos poucos. Seu olhar se estreita levemente, enquanto ela questiona: o que foi agora, Osmar? O que você quer dessa vez? Osmar observa cada reação dela, sua voz saindo calma, porém incisiva. Eu só queria saber se, nesse tempo que ficamos afastados, você e o Marco se aproximaram. Violeta pisca algumas vezes, claramente pega de surpresa pela pergunta. O coração dela acelera por um instante, mas logo ela se recompõe e responde com naturalidade: claro que não. De onde você tirou essa ideia? Osmar aperta os olhos levemente, analisando a postura da noiva, mas não responde de imediato. Ele percebe o tom defensivo de Violeta, e mesmo que não tenha provas, algo dentro dele diz que ela está escondendo alguma coisa. Violeta, percebendo que ele está desconfiado, se adianta e afirma: Osmar, eu nunca te dei motivos para desconfiar de mim. Se a gente vai se casar de novo, precisa ter confiança, não é? Osmar solta um suspiro discreto, fingindo que acredita, e então responde com um meio sorriso: é bom que continue assim. Violeta relaxa os ombros e solta um suspiro aliviado, sem perceber que, na verdade, Osmar ainda não engoliu essa história. Ele apenas decidiu esperar o momento certo para descobrir a verdade. Logo em seguida, Osmar atravessa o quintal da mansão com passos firmes, a expressão fechada. Ao avistar Jô sentado em um banco, observando o jardim, ele se aproxima e questiona diretamente: Jô, me diz uma coisa. Você chegou a ver alguma movimentação estranha entre Violeta e Marco enquanto eu e ela estávamos afastados? Jô levanta uma sobrancelha, surpreso com a pergunta, e responde sem hesitar: não vi nada, não. Por que essa pergunta agora? Osmar estreita os olhos desconfiado e insiste: tem certeza? Para e pensa bem. Nenhuma troca de olhares suspeita? Nenhum encontro fora do comum? Jô suspira, cruzando os braços, e afirma: Osmar, eu não vou me meter nas suas confusões, não. Se tem problema com a Violeta, resolve com ela. Osmar solta uma risada seca e retruca: não precisa se meter em nada, porque eu mesmo vou resolver isso. Eu tenho quase certeza de que Violeta está mentindo. Jô franze a testa, ficando curioso, e pergunta: o que você quer dizer com isso? Osmar sorri de canto e faz um gesto para que ele o acompanhe. Vem comigo, você vai entender. Os dois entram no escritório da mansão e Osmar vai direto até o computador. Ele abre um programa e digita algumas senhas, enquanto Jô observa com os braços cruzados. Jô então questiona, começando a se preocupar: o que você está aprontando? Osmar, sem tirar os olhos da tela, responde com um tom triunfante:
Eu coloquei uma câmera minúscula do lado de fora da bolsa de Violeta, pequena o suficiente para ninguém perceber. Joe arregala os olhos e murmura incrédulo: Você fez isso? Osmar dá de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e comenta, só para ter certeza de que ela não tá jogando sujo comigo. Agora vamos ver o que essa câmera registrou. Ele clica em um arquivo e o vídeo começa a rodar. Em questão de segundos, a imagem de Violeta aparece e logo depois, Marco surge ao lado dela. Os dois conversam de maneira próxima e em um determinado momento, Violeta coloca a mão no peito de Marco e sorri de um jeito sugestivo. Osmar paralisa. Sua expressão se fecha completamente. Joe, ao ver aquilo, sussurra: Caramba! Osmar cerra os dentes, sua respiração pesada, e finalmente solta, com a voz carregada de fúria: Eu sabia! Violeta mentiu pra mim, mas isso não vai ficar assim. Osmar encara a tela do computador, com o olhar fixo, os punhos cerrados de pura fúria. Quando a gravação chega ao momento em que Violeta toca Marco de forma íntima e sorri para ele, sua paciência explode. Com um golpe seco, ele desfere um murro na mesa, fazendo o monitor tremer. Joe dá um passo para trás, assustado com a reação do amigo, e tenta intervir. Cara, se acalma. Não adianta sair quebrando tudo aqui. Osmar levanta o olhar, os olhos ardendo de ódio, e rebate com a voz carregada de rancor. Acalmar? Como é que eu vou me acalmar depois de ver isso? Ela mentiu pra mim na minha cara. Me traiu desse jeito. E ainda por cima com Barros. Joe suspira, vendo que a situação está prestes a sair do controle, e argumenta: Eu sei que isso é complicado, mas mete a cabeça no lugar antes de fazer besteira, Osmar. Mas Osmar, inconformado, rosna: Isso não vai ficar assim. Chama a Violeta aqui agora. Eu quero ver se ela tem coragem de continuar mentindo na minha cara. Joe hesita por um instante, mas percebe que Osmar está decidido. Sem ter escolha, ele sai do escritório para chamar Violeta. Minutos depois, Violeta entra no escritório com passos firmes, sem entender a tensão no ar. Ela cruza os braços e olha diretamente para Osmar, que está de pé ao lado da mesa, respirando fundo para conter a raiva. Violeta então questiona, franzindo a testa: Que diabo está acontecendo aqui? E por que você está com essa cara de poucos amigos? Osmar solta um riso debochado e passa a mão pelo rosto antes de encará-la e afirma: Eu te fiz uma pergunta muito simples quando voltei, mas mesmo assim, você escolheu mentir para mim. Violeta pisca algumas vezes, confusa, e retruca: Do que você está falando agora, Osmar? Osmar estreita os olhos e aponta para o computador, onde a tela ainda exibe a gravação pausada na imagem de Violeta e Marco. Osmar então esbraveja: Eu tô falando disso aqui. Eu coloquei uma microcâmera na sua bolsa antes de ir embora. E olha só o que ela flagrou. Você e o Marco. Violeta sente o chão sumir debaixo dos pés. Sua expressão de surpresa se transforma em um misto de choque e indignação. Violeta então questiona: Você fez o quê? Mas antes que ela possa reagir completamente, Osmar avança um passo, encarando-a de perto, a voz carregada de ressentimento: Agora quero ver você mentir de novo, Violeta. Violeta permanece imóvel por alguns segundos, sentindo o impacto das palavras de Osmar. A revelação de que ele havia espionado seus passos a revolta, mas o que realmente a descontrola é perceber que perdeu o jogo. Pela primeira vez, ela não tem o controle da situação. Ela cerra os olhos, respira fundo e abre um sorriso forçado antes de falar: Então era isso? Você virou um detetive agora? Me monitorando feito um cachorrinho atrás da dona? Osmar solta uma risada sarcástica, cruzando os braços, e responde, com um olhar gélido: Fiz bem em fazer isso, porque olha só o que eu descobri.
Você não vale nada, Violeta. Violeta estreita os olhos e avança um passo, sua voz carregada de veneno ao rebater. Ah, e você vale muita coisa, né? Esqueceu que já me traiu com a Joyce? Osmar revira os olhos, como se aquela acusação não tivesse peso nenhum, e responde: fiz isso sim. E sabe o que você fez? Foi lá e deu um tiro na perna dela como aviso. Violeta aperta os punhos, sentindo o sangue ferver, e fala num tom desafiador: e você? Vai fazer o que agora? Vai querer começar uma guerra com os Barros por causa disso? Vai dar um tiro no Marco também? Osmar estreita os olhos e dá um passo à frente, sua voz carregada de desprezo. Não vou perder meu tempo com isso. Você não vale a bala. Violeta sente o peito apertar, mas não se permite demonstrar. Seu orgulho fala mais alto e ela solta uma risada debochada antes de responder: você não pode me largar assim, Osmar. Nós assinamos um contrato pré-nupcial. Osmar sorri de canto, um sorriso frio e sem humor, e responde: eu posso tudo, Violeta, e para provar isso. Ele caminha até a mesa do escritório, abre a gaveta e puxa o contrato pré-nupcial assinado por ambos. Violeta arregala os olhos e dá um passo à frente, seu tom quase suplicante ao falar: Osmar, não, mas é tarde demais. Osmar olha para o papel por um instante, como se quisesse saborear o momento, e então, sem hesitar, rasga o contrato em 1000 pedaços bem na frente dela. Os restos do papel caem ao chão lentamente, espalhando-se pelo escritório como cinzas depois de um incêndio. Violeta assiste a cena com os olhos arregalados, sentindo uma mistura de choque e fúria subir pelo seu corpo. Osmar aponta para os pedaços rasgados e fala com desdém: tá vendo isso? É o que sobrou da nossa parceria. Violeta sente seu coração disparar e sua respiração se tornar irregular. Seu mundo desmoronando, seus planos sendo esmagados em questão de segundos. Ela encara Osmar com um olhar assassino e fala, sua voz saindo rouca de ódio: você está sendo impulsivo, isso vai nos prejudicar. Osmar a encara com indiferença e responde, num tom frio e definitivo: você fez questão de estragar tudo, Violeta, quando resolveu ficar de gracinha com um dos meus inimigos. Agora, eu não quero mais saber de você. Sem esperar resposta, ele gira nos calcanhares e sai do escritório com passos decididos, sua expressão carregada de raiva e decepção. Violeta permanece imóvel, sua respiração acelerada, enquanto assiste Osmar desaparecer pela porta. O silêncio do escritório parece ensurdecedor. Seu olhar se volta para os restos do contrato no chão e sua mente se enche de pensamentos vingativos. Ela solta um suspiro trêmulo, fecha os olhos por um instante e então, quando os abre novamente, seu rosto se transforma em pura fúria. Violeta respira fundo, tentando recuperar o controle, e então murmura para si mesma, cada palavra carregada de veneno: isso não vai ficar assim. Ninguém me deixa desse jeito. Ninguém. E então, com os olhos brilhando de ódio e determinação, ela promete que vai virar esse jogo, custe o que custar. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.